BlackRock. 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 Incontáveis documentários no YouTube tentaram explicar o poder deles. Nenhum deles foi fundo o suficiente. A gestora de ativos dos Estados Unidos da América controla 9,4 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Seu fundador, Larry Fink, influencia a política e as empresas, mas seu verdadeiro poder está em outro lugar. Segundo a estatista, no segundo trimestre de 2023, a BlackRock geria dólares americanos, dólares 9,4 trilhões em ativos. Isso é um aumento expressivo em relação ao ano anterior, quando a empresa tinha US dólares 8,5 trilhões sob gestão. Para comparação, o produto interno bruto da Alemanha é de cerca de 4 trilhões, o da Califórnia é de cerca de 3 trilhões e o do Chad é de apenas 12 bilhões. Um grupo que controla tanto capital atrai atenção e desconfiança. Afinal, em uma ordem mundial capitalista, dinheiro também significa poder. Muito já foi escrito sobre como a BlackRock domina secretamente o mundo. Larry Fink, cofundador e chefe da BlackRock, no entanto, tenta dar à sua empresa uma imagem amigável. Ele está sempre em conferências ou enviando cartas de advertência ao público global. Ele sabe exatamente quais são os temas em alta nos últimos anos. Tudo o que envolve a sigla Environmental, Social and Governance, que significa meio ambiente, questões sociais e boa governança corporativa. Até agora, nada muito concreto. Após a crise financeira de 15 anos atrás, Fink também conseguiu se distanciar dos bancos. Wall Street, como se Fink não tivesse relação com essa máquina de fazer dinheiro tão poderosa. O bom capitalista. É assim que ele se apresenta. Mas qual é a verdade? A BlackRock é a influência oculta por trás dos bastidores? Ou a grande corporação íntegra que garante a ordem nas milhares de empresas onde seus fundos atuam? Na verdade, nenhuma teoria está correta. A BlackRock é menos influente do que muitos pensam e menos positiva do que Fink sugere. Mas, em todos os casos, alguns dos projetos em que a BlackRock está trabalhando a portas fechadas podem causar problemas em um futuro próximo para os mercados e para os consumidores. Primeiro, vamos analisar qual é o real poder da BlackRock. Uma pergunta tão antiga quanto os presidentes dos Estados Unidos da América. Ultimamente, muitos influenciadores moderadamente inteligentes tentaram articular o verdadeiro grau do poder da BlackRock. A BlackRock é uma organização, empresa listada na Nasdaq com dezenas de trilhões de dólares sob gestão. Divulgam cerca de 14 trilhões apenas da BlackRock. Então, eles possuem participação majoritária na maioria das empresas dos Estados Unidos, certo? Então, eles também têm dinheiro circulando por todas essas coisas. Então, quais empresas? Eles controlam a Pfizer, a Moderna, companhias aéreas e redes sociais. Quando você percebe toda essa agenda e todos trabalhando juntos, precisa entender quem realmente é o dono. Não é uma conspiração. No Yahoo Finanças, você vê BlackRock e Vanguard como principais acionistas dessas empresas. Por exemplo, ao pesquisar Amazon no Yahoo Finanças, clicar no código da ação e ver os principais acionistas, percebe-se que Jeff Bezos não é o maior acionista. Isso parece muito lógico, mas infelizmente está errado. A principal crítica à BlackRock é apenas seu tamanho, 10 trilhões de dólares. A um Deus, isso é muito dinheiro, e ainda assim pode não significar nada. Veja como depósitos bancários. O banco apenas administra o dinheiro que pertence aos clientes, neste caso, os sócios limitados. Uma medida melhor de poder poderia ser o total de ativos ou o valor total de tudo o que a empresa possui. Em 2022, os ativos totais da BlackRock eram US dólares 117 bilhões, bem abaixo dos 10 trilhões de dólares americanos. Os ativos totais do Google em setembro de 2023 eram de 396 bilhões de dólares, mais que o dobro dos da BlackRock. Mas a BlackRock não possui partes das maiores empresas do mundo?
Tecnicamente sim, mas novamente, não é a BlackRock, são os clientes que realmente possuem as ações e, portanto, os direitos de voto. A BlackRock, no entanto, admite que pode votar em nome dos clientes, às vezes sem qualquer participação deles. Então isso significa que eles realmente têm influência sobre todas as empresas do mundo? Não. A BlackRock possui ações minoritárias, não majoritárias nessas empresas, o que significa que, na maioria das vezes, ela não tem os direitos de voto necessários para promover grandes mudanças nas empresas. Além disso, fundos passivos como os da BlackRock geralmente não têm pessoal suficiente para realmente analisar todo o portfólio, os detalhes das empresas e descobrir quais são os melhores passos a serem tomados em seguida. Então, você provavelmente não verá Larry Fink aparecendo nas Assembleias Gerais de Acionistas. Eles assumem o controle de outras formas, por isso o candidato à presidência Vivek Ramaswamy começou a combatê-los. É impressionante que a BlackRock interfira descaradamente na política. O próprio Fink costuma pedir o fortalecimento da previdência privada e corporativa. Isso não está errado, mas é claro, favorece a BlackRock para consolidar sua posição. O grupo gosta de empregar ex-políticos como o ex-chanceler do Reino Unido, George Osborne, Friedrich Merz da Alemanha, ou ex-banqueiros centrais como o suíço Philipp Hildebrand e Stanley Fischer, que, como professor, formou toda uma geração de formuladores de políticas monetárias e mais tarde foi vice-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos da América por muitos anos. Comprar celebridades e contatos importantes dessa forma não é incomum no setor financeiro. O Goldman Sachs faz algo parecido, assim como a BlackRock. Se precisar de um conselheiro experiente em criar empresas de mídia, estou à disposição. Porém, quando políticos importantes fazem exigências alinhadas ao modelo de negócios da BlackRock, isso se torna questionável. Independentemente de quão boas ou ruins você acha que essas propostas sejam. Além disso, a BlackRock também representa silenciosamente interesses políticos, por exemplo, junto às autoridades reguladoras. Barbara Novick, cofundadora da BlackRock em 1988 e confidente de Fink desde então, é a responsável por isso. Mas fica realmente interessante quando falamos sobre Environmental, Social and Governance, o assunto favorito de todos durante os jantares de ação de graças. Estamos fazendo a oração de agradecimento. A divisão política nos Estados Unidos não para no mercado de ações. Defensores do investimento focado em meio ambiente, questões sociais e governança corporativa enfrentam ataques cada vez maiores. Não só onde não acreditam no coronavírus. Gestores de ativos orientados para Environmental, Social and Governance são denunciados como progressistas no melhor dos casos, mas às vezes também como capangas de radicais de esquerda. A palavra woke vem do inglês afro-americano e significa uma consciência despertada sobre a falta de justiça social e racismo. Hoje, ela é usada como sinônimo de postura progressista e também como insulto a supostos radicais de esquerda. Por fim, Elon Musk, o próprio, declarou publicamente que Environmental, Social and Governance é uma farsa e mencionou a BlackRock. A BlackRock teve uma relação mais complexa com o Environmental, Social and Governance ao longo dos anos do que eu tive com minhas ex-namoradas paralelas. No início dos anos 2000, a BlackRock começou a integrar fatores Environmental, Social and Governance em seu processo de investimento, reconhecendo que esses fatores poderiam ter um impacto significativo no desempenho financeiro de longo prazo. Em 2017, o Chief Executive Officer da BlackRock, Larry Fink, enviou uma carta aos Chief Executive Officer S de empresas públicas, incentivando-os a focar na criação de valor a longo prazo e na responsabilidade social. Essa carta foi vista como um marco para os investimentos em Environmental, Social and Governance, pois sinalizou que até mesmo os maiores gestores de ativos estavam levando o Environmental, Social and Governance a sério. Porém, a relação da BlackRock com o Environmental, Social and Governance nem sempre foi tranquila. Em 2018, a empresa foi criticada por alguns por não fazer o suficiente para promover os investimentos Environmental, Social and Governance.
Em resposta, a BlackRock anunciou novos fundos voltados para Environmental, Social and Governance e a integração mais profunda desses fatores em seu processo de investimento. Apesar disso, a BlackRock enfrentou críticas de alguns por não ir longe o suficiente em seu compromisso com o Environmental, Social and Governance. Em particular, alguns criticaram a empresa por continuar investindo em combustíveis fósseis, argumentando que isso é incompatível com um compromisso com o Environmental, Social and Governance. Nos últimos anos, a BlackRock procurou responder a essas críticas adotando uma abordagem mais equilibrada em relação ao Environmental, Social and Governance. Em 2020, a empresa anunciou que a sustentabilidade seria fundamental em seu processo de investimento e que não investiria em empresas com mais de 25% da receita vinda do carvão térmico. No entanto, a BlackRock também tem sido cuidadosa para evitar ser muito associada ao termo Environmental, Social and Governance. Em 2021, a empresa anunciou que iria rebatizar seus fundos focados em Environmental, Social and Governance, abandonando o termo Environmental, Social and Governance em favor de sustentabilidade. A empresa argumentou que essa mudança é necessária porque o termo Environmental, Social and Governance se tornou muito polarizador e que deseja focar nos aspectos positivos da sustentabilidade em vez dos aspectos negativos do Environmental, Social and Governance. Mas já é tarde demais. Apesar da mudança de nome, a BlackRock já havia atraído a ira de alguém. Entra Vivek Ramaswamy, atual candidato à presidência, sobre quem já fizemos uma biografia. Ele acredita que o capitalismo americano está sendo ameaçado por corporações que abraçam questões sociais. Ramaswamy e colegas querem obrigar diretores executivos a priorizarem lucros e talvez obter ganhos pessoais. Vendo uma oportunidade, Ramaswamy criou sua empresa de investimentos com apoio de bilionários como Peter Thiel e Bill Ackman. A ele se uniram think tanks conservadores, políticos republicanos e alguns de Wall Street. O nome da empresa é Strive Asset Management, Sociedade de Responsabilidade Limitada. E, como o nome sugere, eles são muito parecidos com o típico conhecedor da megalomídia. Eles têm ambições enormes. Strive deveria representar a maioria silenciosa dos americanos que só querem que as empresas foquem nos próprios negócios. A empresa hoje gerencia 12 veículos, com US$ 921 milhões em ativos e 6 gestores de fundos. Ela lançou vários ETFs com estratégia anti-environmental, social and governance e Ramaswamy compartilha dessas opiniões. No Texas, o estado está retirando fundos de instituições financeiras consideradas hostis às empresas de combustíveis fósseis. A Virgínia Ocidental colocou algumas empresas de Wall Street em uma lista negra pelo mesmo motivo. No Arizona, o republicano Blake Masters chamou as pontuações Environmental, Social and Governance de ameaça existencial aos Estados Unidos da América. E em 23 de agosto, o republicano Ron DeSantis proibiu os gestores do Fundo de Pensão do Estado de considerarem interesses sociais, políticos ou ideológicos ao tomar decisões de investimento. Essas ações geraram debate nacional sobre o papel dos critérios Environmental, Social and Governance nos investimentos. Enquanto alguns acreditam que os critérios Environmental, Social and Governance são essenciais para promover práticas sustentáveis e proteger o meio ambiente, outros acham que eles são politizados demais e podem ser usados para impor uma determinada agenda. Vivek Ramaswamy insiste que ele e seus colegas anti-environmental, social and governance têm como objetivo tirar a política das decisões corporativas. Segundo eles, a BlackRock, grande acionista de várias empresas, usa seu poder para promover causas sociais. Isso poderia ser decidido por todos, não apenas pelos figurões. Críticos dizem que Vivek faz política e promove uma agenda, mas ele afirma que sua mensagem não é partidária, e sim para todos. Ele se desaponta por isso parecer ligado a um lado político. Ramaswamy acredita que o conflito dará voz aos comuns, esquecidos pelos grandes do dinheiro, sem poder e abusados. É sobre mais de 100 milhões de investidores comuns sendo abafados pelos ricos e poderosos como Kevin John. E adivinha, a Strive agora gerencia quase $1 bilhão. O azarão ganha força e o setor financeiro volta a atenção para a BlackRock.
Nesse clima intenso, o líder do maior gestor de ativos do mundo de repente se pronuncia em sua carta anual aos chefes das empresas. Larry Fink repreende aqueles que o acusam de ter uma agenda política. Ele promete mais voz democrática aos investidores, algo que a BlackRock, com seus 10 trilhões sob gestão, talvez consiga realizar. Fink não aborda o tema do woke por uma perspectiva ética, mas argumenta a partir de um ponto de vista capitalista. Resumindo, se os trabalhadores morrem, não podem trabalhar. Assim, ele defende que o environmental, social and governance, ao proteger o clima e melhorar as condições de trabalho, favorece o retorno dos investimentos a longo prazo. Ele chama isso de capitalismo das partes interessadas, pois se preocupa não só com acionistas, mas com todos ligados à empresa, os stakeholders, escreve Fink. O capitalismo das partes interessadas não é sobre política, nem sobre uma agenda social ou ideológica, nem é algo woke, é sobre capitalismo. Impulsionado por relações de benefício mútuo com funcionários, clientes, fornecedores e comunidades, essenciais para o sucesso do seu negócio. Esse é o poder do capitalismo. Esse capitalismo permite uso ideal do capital, negócios sustentáveis e lucrativos, além de criar e preservar valor a longo prazo, afirma. No entanto, isso não deve obscurecer o fato de que a busca justa pelo lucro ainda é o que impulsiona os mercados. E a lucratividade a longo prazo é, em última análise, a medida do sucesso da sua empresa para os mercados. Muito bem, muito bem, muito bem. Talvez mais relevante que sua influência política seja o grande peso da BlackRock no próprio setor. O setor de gestão de ativos se divide cada vez mais entre grandes provedores, que se destacam pela superioridade técnica, e pequenos provedores altamente especializados em nichos, mas com pouca influência nos grandes mercados. A BlackRock também se destaca por seus sistemas técnicos de controle de risco, que inclusive são vendidos a concorrentes. Se a tendência de investimento passivo continuar crescendo e os algoritmos substituírem cada vez mais a tomada de decisão humana, existe o risco de que os mercados sejam dominados por decisões automatizadas e amplamente sincronizadas. Em grande escala, a BlackRock desempenha um papel fundamental nessa tendência. É difícil prever quais riscos isso trará, mas há algo sinistro nesse desenvolvimento, e aqui está a principal razão para a dominância da BlackRock. É o segredo mais bem guardado de Wall Street, e está engolindo todas as classes de ativos em todos os setores. Estou falando do Aladdin, não de um Sigma do Oriente Médio chegando com seu tapete para mulheres desavisadas. Rede de investimento em ativos, passivos, dívidas e derivativos. Sistema eletrônico criado pela BlackRock Solutions, que gerenciou 6 trilhões de dólares em ativos em 2020. Para colocar isso em perspectiva, isso é quase tanto quanto o produto interno bruto de 25 trilhões de dólares dos Estados Unidos em 2022, e certamente mais do que o produto interno bruto de 16 trilhões de dólares de toda a União Europeia. Este robô direciona as ações do Federal Reserve dos Estados Unidos da América, quase todos os grandes bancos e fundos de Wall Street, além de mais de 17 mil traders, nenhum deles apostadores degenerados do Wall Street Bets. Ele faz 250 mil negociações por dia e bilhões de previsões semanais, com trilhões de pontos de dados reunidos. É seguro presumir que ele sabe o que comprar e o que vender muito melhor do que qualquer ser humano. Grandes bancos, empresas e fundos de investimento passaram a depender de Aladdin e sua inteligência artificial para superar o mercado. Mas, ao contrário do que muitos pensam, pode ser seguro presumir que Aladdin está apenas começando. Em breve, eles podem controlar todos os ativos deste planeta. Bem, deixe-me explicar. Nos anos 80, Larry Fink era destaque em Wall Street, ganhando muito com títulos lastreados em hipotecas. Apesar de parecer sofisticado, causa um prejuízo de 230 mil dólares para a empresa. Avançando 20 anos, e esses títulos desempenham um papel importante na crise financeira global de 2008, mas voltando aos anos 80. Larry está em uma rivalidade épica com um cara chamado Luis Ranieri no Salomon Brothers. Ranieri é o grande figurão, como dizem em um dos meus livros favoritos, O Pôquer dos Mentirosos, de Michael Lewis, um fazedor de chuva que traz milhões para os Salomon Brothers.
Ele está com tudo, mas Larry também não está nada mal. Ele está faturando milhões para o banco e está no caminho para chegar ao topo como Chief Executive Officer. Em 1986, algo terrível acontece. Um erro nos modelos de computador faz com que Larry faça negociações erradas, custando à empresa impressionantes 100 milhões de dólares. Larry sai do banco com a reputação manchada, tudo por causa de uma falha boba no computador. Após esse fracasso, Larry sonha em criar um robô super inteligente, capaz de superar qualquer computador ou humano na identificação de riscos e oportunidades de mercado. Em 1988, ele inicia uma startup, a BlackRock, com uma pequena equipe de programadores. O fruto do trabalho dessa equipe é o Aladdin. Na primeira década, o Aladdin assimila dados sobre todas as variações de preço e risco no mercado global de títulos. 11 anos após o lançamento do Playground do Larry, em 1999, Aladdin virou um gênio em escolher vencedores e perdedores. Larry começa a vender o poder cerebral do Aladdin para empresas de Wall Street e, no mesmo ano, leva a BlackRock de volta à Bolsa de Nova York. Líquido. Larry Fink prova várias vezes ao longo de sua carreira que seu timing é certeiro, e ele faz isso mais uma vez. Porque a bolha das .com estoura durante o crash das .com, muitas empresas de compras online, especialmente a Pets.com e a Webvan, falham e fecham as portas quando as coisas começam a piorar. Existe até um site com um nome apropriado, mas vulgar, fuckedcompany.com, que permite ver quais concorrentes foram à falência. Ele conta histórias chocantes, hilárias e reais, com memorandos e documentos vazados de startups promissoras, mas sem receita. Entre 1995 e seu auge em março de 2000, os investimentos no índice Nasdaq Composite subiram 800%, mas caíram 78% até outubro de 2002, perdendo todos os ganhos da bolha. Isso faz o dinheiro sair das ações e ir para os títulos, onde Aladdin se destaca. Como consequência, todo esse dinheiro flui diretamente para a BlackRock. Em pouco tempo, a BlackRock se transforma em um gigante de trilhões de dólares. E é assim que a montanha-russa de Larry Fink em Wall Street leva ao nascimento de Aladdin e à ascensão da BlackRock ao Olimpo financeiro. Ao lado dos gigantes de private equity, quando o dinheiro retorna às ações depois, o que Larry Fink faz? Ele vai às compras e abocanha a divisão de gestão de ativos da Merrill Lynch, totalmente focada em ações. É como o banco de dados do Twitter para qualquer Large Language Model atualmente, um verdadeiro tesouro para o mercado de ações. De repente, Aladdin tem um novo jogo, explorar cada canto do mercado de ações, não o de títulos. Adivinha o que acontece? Aladdin vira o mais procurado, vendendo seus dados inteligentes para várias firmas de Wall Street. Eles compram como jovens banqueiros de investimento compram moda funil, mas um novo perigo surge. Voltando para 2008, a grande crise financeira global atinge Aladdin, que ainda nem tinha 21 anos no mercado, e ele se torna o super-herói. Todos recorrem aos grandes bancos de Wall Street, até Timothy Geithner, chefe do Federal Reserve e do Tesouro dos Estados Unidos da América. O Lehman Brothers desmorona toda Wall Street. A confusão começa e o tio Sam corre para resgatar o navio afundando, Bear Stearns. E sabe quem decidiu o plano de resgate de 30 bilhões de dólares? Exato, Aladdin, o herói silencioso que salva o dia. Poucos sabem que foi um robô que impediu a América de afundar no buraco financeiro, enquanto também destruía milhões do dinheiro dos contribuintes. Com essa vitória, o Fed, o governo dos Estados Unidos da América e até mesmo os bancos centrais europeus e japoneses começam a confiar no Aladdin. Eles procuram Aladdin para saber o destino dos 2,5 trilhões recém-impressos. Grande parte desse dinheiro vai para títulos, companhias hipotecárias e bancos. Porém, um protesto cresce. As pessoas perguntam, isso não é conflito de interesses? Aladdin e BlackRock já investem nesses ativos e agora recomendam aplicar bilhões dos contribuintes neles. Mas o barulho da impressora de dinheiro convenientemente abafa esses protestos. Nos últimos 10 anos, Aladdin tornou-se o líder absoluto dos mercados financeiros. Quando a BlackRock comprou o Barclays, Aladdin também ficou com o iShares, os ETFs do Barclays.
Essa movimentação transformou Aladdin de governante absoluto sobre títulos e ações para também adicionar os ETFs ao seu império. Assim como os grandes investidores estão migrando de fundos mútuos para títulos e ações, o mercado tem um novo espaço para crescer. Em 2017, após 29 anos de Aladdin no mercado, Larry Fink inicia o projeto secreto Monarch na BlackRock. Isso muda o jogo. Larry se despede de seus gestores de fundos humanos e os substitui pelos fundos inteligentes de Aladdin. Agora, o robô está no comando, tirando os humanos da jogada. O resultado? Mais de 70% das negociações nas bolsas dos Estados Unidos da América são feitas por robôs, com Aladdin liderando essa revolução. As negociações ocorrem do início ao fim sem intervenção humana, graças ao trading de alta frequência, que é bem mais rápido que qualquer pessoa. E foi assim que Aladdin se tornou César no mundo das finanças. E se fosse só uma história sobre um robô substituindo operadores de Wall Street? Você provavelmente não se importaria, a menos que fosse um deles. Mas, nos últimos 3 anos, as coisas ficaram preocupantes para uma parcela maior da população. Aladdin, agora gerenciando impressionantes 20 trilhões de dólares, assumiu o controle ainda mais rápido. Em 2020, o governo dos Estados Unidos da América e o Federal Reserve o utilizaram na pandemia, injetando US$ 4 trilhões recém-impressos. Para onde isso vai? Desta vez, surpreendentemente, o Fed compra ainda mais ativos do mercado de ações. O conflito de interesses é abafado novamente pelo barulho das impressoras de dinheiro, e então Aladdin joga sua carta na manga. BlackRock adquire a eFront, que rastreia tudo o que possuímos, incluindo private equity e imóveis. Aladdin estudou tudo da eFront sobre o mercado imobiliário global. E agora, o que vem a seguir? Nos últimos 2 anos, a BlackRock e parceiros, com dados do Aladdin, passaram a comprar casas unifamiliares. E aí vem o grande plano do Aladdin: ser o único robô super inteligente que controla não apenas os ativos de Wall Street, mas todos os ativos, públicos e privados. O gênio saiu da lâmpada e Aladdin virou o jogo, sendo um robô com mais riqueza que qualquer pessoa ou país. À medida que o poder cerebral do Aladdin aumenta e seu controle soma trilhões anualmente, a arma secreta de Wall Street pode acabar possuindo tudo e nós sem nada.